O homem que passou a vida julgando. Até o dia em que o julgaram. Ninguém espera pelo dia em que a mesa vira. A gente passa anos acreditando que está do lado certo da história, do lado certo do poder, do lado certo da sala. E então, num momento que ninguém consegue prever direito, o chão some. E o homem que sempre decidiu o destino dos outros se vê exatamente onde nunca imaginou estar, sendo decidido. Existe algo perturbador nessa inversão, algo que vai além da queda em si. É o silêncio que vem depois. É a percepção de que o sistema que você serviu por anos, que você defendeu, que você acreditou ser justo, pode ter sido o mesmo sistema que te destruiu. E a pergunta que não sai da cabeça, que não deixa dormir, que nenhum advogado consegue responder com certeza: foi pelo que eu fiz? Pelo que eu sou? Ou pelo que eu representava para quem nunca me quis ali? Eu quero te contar a história de João. Não porque ela termina bem. Na verdade, ela não termina bem. Ela termina com um homem que passou anos subindo, degrau por degrau com as próprias mãos, sendo retirado do único lugar onde ele provou, na prática, que cabia. Ela termina com uma toga dobrada, uma cadeira vazia e uma pergunta que ninguém com poder de responder teve coragem de responder. Não porque ela tem um mocinho perfeito ou um vilão escancarado, mas porque ela é o tipo de história que o Brasil gosta de engolir rápido, jogar nos comentários e seguir em frente, sem nunca parar para entender o que estava no meio. E o que estava no meio, nesse caso, é onde tudo de mais importante acontece. Segura essa história comigo. Ela vai incomodar, e incomodar é exatamente o que ela precisa fazer. Antes de qualquer toga, antes de qualquer processo, antes de qualquer polêmica, existe um menino. Existe uma manhã cedo, sol ainda fraco, e um carrinho de pipoca que precisa estar no ponto antes dos outros chegarem. Existe o cheiro do milho esquentando, o barulho da panela e a conta que precisa fechar no final do dia. Não existe margem para erro. Não existe plano B. Existe o hoje e o que o hoje produzir vai determinar o amanhã. Nada mais do que isso. Nada menos do que isso. Esse menino era João. Eu penso nessa imagem às vezes e fico me perguntando o que passava pela cabeça dele enquanto trabalhava. Se ele já imaginava a toga. Se a toga sequer era uma possibilidade real dentro da mente de alguém que cresceu onde ele cresceu, do jeito que ele cresceu. Ou se o sonho era menor no começo, quase invisível, e foi crescendo junto com ele à medida que cada obstáculo vencido abria espaço para um obstáculo maior. O que eu sei é que ele estudou. Estudou de um jeito que só quem não tem outra opção estuda. Com urgência, com obsessão, com a consciência silenciosa de que não existe segunda chance do mesmo tamanho. Concurso público no Brasil é uma promessa e uma mentira ao mesmo tempo. A promessa é a igualdade. Não importa quem você é. Não importa de onde você veio. Se você souber o suficiente, a vaga é sua. A mentira é que saber o suficiente custa muito. Custa tempo, custa dinheiro, custa uma estrutura que simplesmente não está disponível da mesma forma para todo mundo. Para um filho de advogado, estudar para o concurso da magistratura é um investimento calculado, quase natural. Para João, era uma aposta de tudo ou nada. Sem rede, sem plano B. Sem ninguém para ligar caso as coisas dessem errado. Ele ganhou a aposta. Um homem negro, de origem popular, vindo de uma realidade que o judiciário brasileiro raramente enxerga, passou no concurso e vestiu a toga. Isso não é detalhe. Isso é ruptura. É um corte na narrativa histórica de quem ocupa esses espaços de poder neste país. É o tipo de coisa que deveria ser celebrada em voz alta, com todas as letras, sem pressa de chegar no próximo parágrafo. Porque o que vem depois não apaga isso. Não pode apagar. E qualquer análise que ignore esse ponto está incompleta antes mesmo de começar. Mas tem uma coisa que ninguém te conta quando você vence uma barreira que a maioria das pessoas da sua origem nunca venceu. Uma coisa que fica de fora de todo o discurso de formatura, de todo o post motivacional, de toda a matéria celebrando o herói da superação. Ninguém te conta que a chegada não é o fim da luta, que dentro do lugar onde você finalmente conseguiu entrar, começa uma outra batalha.
mais silenciosa, mais difusa, mais difícil de nomear, porque ela não tem nome nos documentos oficiais, não aparece em nenhum processo administrativo, não deixa provas que um tribunal consiga julgar. Ela existe no olhar, na postura, no ar da sala quando você entra nela. Quando João entrou no judiciário, ele entrou num ambiente que foi construído, ao longo de décadas, por pessoas que não se pareciam com ele. Um ambiente com seus próprios códigos, suas próprias referências, seu próprio senso invisível de como as coisas devem ser feitas e por quem. Um ambiente onde a forma de falar, de se vestir, de se comportar à mesa dos eventos institucionais já estava definida muito antes de ele aparecer. E ninguém precisou dizer isso em voz alta. Essas coisas nunca precisam ser ditas em voz alta para serem sentidas por quem não pertence. Eu não estou dizendo que as pessoas ao redor de João eram necessariamente mal intencionadas. Estou dizendo algo mais complexo e mais verdadeiro, que preconceito estrutural não precisa de intenção para funcionar. Ele funciona no olhar que demora um segundo a mais, na pergunta que é feita para ele, mas não para o colega do lado, na avaliação que usa critérios que parecem neutros, mas que na prática pesam diferente dependendo de quem é avaliado. Ele funciona justamente porque é invisível para quem não o sente, e inegável para quem sente. A psicologia chama isso de ameaça de estereótipo, o peso inconsciente de saber que você não representa apenas a si mesmo, mas todos que vieram antes e não conseguiram entrar. O peso de saber que o seu erro vai ser lembrado mais tempo do que o erro do seu colega, que o seu sucesso vai ser questionado de formas que o sucesso do seu colega nunca vai ser, que você precisa ser 2 vezes melhor para receber metade do benefício da dúvida. Esse peso tem um custo real, concreto, que se manifesta no comportamento, nas relações, na forma como a pessoa ocupa o espaço que conquistou com tanto esforço. Eu não sei exatamente o que aconteceu dentro daquela instituição com João, mas eu sei que seria irresponsável e desonesto ignorar essa dimensão antes de qualquer julgamento. E então chegou o dia em que o homem que passou anos julgando os outros foi colocado do outro lado da mesa. E dessa vez não havia toga, não havia martelo, não havia poder. Havia apenas ele, as acusações e um sistema decidindo o que fazer com ele. Um processo administrativo disciplinar foi aberto. As acusações registradas nos autos são específicas e sérias: tratamento abusivo de servidores, humilhação de colegas, conduta incompatível com a magistratura. Não um episódio isolado, não um mau dia que alguém exagerou na versão. Um padrão. Comportamentos repetidos, relatados por pessoas diferentes, em momentos diferentes, com detalhes que não somam por acaso. Eu preciso ser honesto aqui, mesmo que doa ser honesto. Isso não é coisa pequena. Um juiz não exerce poder apenas com a caneta. Ele exerce poder com a presença, com a postura, com a forma como entra numa sala e olha para quem está nela. Quando esse poder é exercido de forma abusiva, as pessoas que estão do lado de baixo da hierarquia pagam um preço real. Carregam aquilo para casa. Perdem o sono. Chegam antes da hora com o estômago fechado. Sentem na pele, todos os dias, algo que não escolheram sentir. Essas pessoas têm nome, têm história. E a dor delas não é detalhe de processo, é o centro da questão. A história delas importa tanto quanto a história de João. E qualquer leitura que esqueça disso está fazendo a mesma coisa que critica. O processo seguiu seu rito. A decisão veio, demissão. A toga que custou uma vida inteira para conquistar foi retirada. A cadeira ficou vazia, e foi nesse momento que o debate explodiu. Mas não da forma que todo mundo esperava. João não saiu em silêncio. Ele foi a público e fez uma afirmação que virou o debate de cabeça para baixo. Disse que foi julgado por ser negro, que sua trajetória de vendedor de pipoca a magistrado incomodou setores de uma instituição que nunca foi feita para receber alguém como ele, que o rigor aplicado ao seu caso foi desproporcional, seletivo, contaminado por um preconceito que o judiciário brasileiro ainda não tem coragem de olhar nos olhos, que outros magistrados,
com comportamentos iguais ou piores, seguiram intocados, que a diferença entre ele e eles não estava nos autos, estava no espelho. Eu ouvi isso e fiquei em silêncio por um bom tempo, porque essa afirmação não pode ser descartada como autodefesa conveniente de alguém que errou e não quer assumir. Ela não pode. Não num país onde os dados do próprio Conselho Nacional de Justiça mostram que magistrados negros representam uma fração mínima do sistema, especialmente nos cargos mais elevados. Não numa instituição cuja composição racial reflete séculos de exclusão que nunca foram formalmente enfrentados. Não num país onde o racismo raramente aparece escrito nos documentos, mas aparece o tempo todo, com precisão perturbadora, na realidade vivida por quem o sofre todos os dias. A pergunta que João coloca é simples e devastadora ao mesmo tempo. Outros magistrados com comportamentos iguais ou piores receberam o mesmo tratamento. O processo foi conduzido com o mesmo rigor que seria aplicado a qualquer outro, independente de cor e origem. Essa pergunta merece uma resposta de verdade, com dados, com comparações, com transparência. E o silêncio institucional diante dela já diz alguma coisa que as palavras não conseguem dizer. O que me incomoda nesse debate não é a falta de opinião das pessoas, é o excesso de certeza. De um lado tem quem leu o tratamento abusivo e fechou o caso antes de terminar o primeiro parágrafo. Ele errou, foi punido, acabou. A cor da pele não dá direito de humilhar ninguém. A superação não é cheque em branco. A toga exige conduta ilibada de qualquer pessoa que a vista, sem exceção. Do outro lado, tem quem leu Homem Negro Demitido do Judiciário e também fechou o caso com a mesma velocidade. Mais uma história de sistema que abre a porta com um sorriso e fecha com um processo, quando percebe que o recém-chegado não vai se dobrar do jeito esperado. Eu entendo os dois lados e acho que os dois estão certos em partes do que dizem. O problema é que os dois estão incompletos. E a incompletude aqui não é inocente. Ela é conveniente. Ela permite que cada um saia da história sem ter que mudar nada dentro de si mesmo. Porque existe uma possibilidade que os dois grupos se recusam a considerar. Porque ela é incômoda demais para caber numa conclusão rápida. E se as duas coisas forem verdade ao mesmo tempo? E se João tiver cometido erros reais, que afetaram pessoas reais, e ao mesmo tempo tiver sido alvo de um processo impulsionado por um ambiente que nunca o aceitou de verdade? Isso não é contradição. Isso é a realidade de como o preconceito estrutural opera na prática. Ele não inventa acusações do zero. Ele espera. Ele aguarda o primeiro erro real. E então usa esse erro como instrumento para remover quem nunca foi visto como pertencente. A questão não é se o comportamento aconteceu. A questão é se o mesmo comportamento praticado por outro magistrado de outro perfil teria o mesmo destino. Essa pergunta nunca foi feita oficialmente, e a ausência dessa pergunta é, ela própria, uma forma silenciosa de resposta. Tem uma cena que não sai da minha cabeça quando eu penso nessa história. Imagina João chegando ao tribunal num dos seus primeiros dias de função. Já magistrado, já de toga, já com o peso real da responsabilidade nos ombros, e ao mesmo tempo ainda carregando tudo o que ele é. A origem, os anos de luta, as cicatrizes invisíveis de quem chegou onde nunca foi esperado que chegasse. O que acontece com uma pessoa nessa situação? O que acontece quando você passou anos inteiros provando que merecia estar em algum lugar, finalmente chega lá e ainda assim sente todos os dias que precisa continuar provando? Que pressão isso gera por dentro? Que tipo de armadura uma pessoa constrói para sobreviver dentro de um ambiente que nunca foi construído para ela? A armadura que protege pode machucar quem está perto. A dureza que blindou João ao longo de anos de luta pode ter virado, dentro da instituição, uma postura que outras pessoas sentiram como abuso. Isso é possível. Isso é humano, profundamente humano. E isso não justifica o sofrimento de quem foi afetado. Mas explica uma parte do que pode ter acontecido, que nenhum processo administrativo tem vocabulário para capturar. Eu não estou usando isso como desculpa. Estou usando como contexto.
Porque contexto é exatamente o que transforma um conjunto de autos processuais numa história de gente. E histórias de gente não cabem em decisões de demissão. Uma coisa me perturbou profundamente ao acompanhar esse caso: o silêncio de quem tinha obrigação de falar. Não houve nenhuma investigação pública sobre se outros magistrados com comportamentos semelhantes foram tratados com o mesmo rigor. Não houve nenhuma reflexão institucional aberta sobre se o ambiente era verdadeiramente receptivo a magistrados de origens diversas. Não houve nenhuma resposta de substância à acusação mais grave de todas, a de que o próprio processo foi contaminado. Teve o rito, teve a decisão, teve o silêncio elegante de quem sabe que o protocolo protege. Processualmente correto, humanamente insuficiente. Uma instituição que se diz comprometida com a justiça não pode se contentar com a correção formal quando a acusação mais séria que está sendo feita é exatamente a de que a forma foi usada como instrumento de exclusão. Ela precisa se perguntar em voz alta, sem conforto: tratamos todos igualmente? Os critérios que aplicamos são realmente universais? Ou eles carregam, embutidos nas entrelinhas, vieses que nunca precisamos examinar, porque nunca ninguém com poder de cobrar nos desafiou a examiná-los? Essa pergunta não foi feita. E quando as perguntas certas são evitadas com consistência, o silêncio começa a ter o formato de uma resposta. Essa história não tem um final limpo. Não tem aquele momento em que a cortina cai e a verdade aparece inteira, clara, sem resto. O que fica é um homem que veio de muito longe, que venceu barreiras que a maioria das pessoas nem sabe que existem, que chegou a um lugar de poder e dentro dele pode ter cometido erros sérios que afetaram pessoas reais, e que, ao ser punido por esses erros, levantou uma pergunta que o sistema não soube ou não quis responder. A punição teria sido a mesma se eu fosse diferente. Eu não sei a resposta. João não sabe. A instituição não respondeu. Eu fico pensando no menino do carrinho de pipoca, no homem em que ele se transformou, na toga que ele conquistou com uma vida inteira de esforço, e nas perguntas que ficaram suspensas no ar quando essa toga foi dobrada e guardada. Essa história me persegue porque ela não é só sobre João. Ela é sobre o que acontece com todo mundo que chega a lugares onde a chegada deles nunca foi planejada. Sobre o preço silencioso que se paga por essa chegada. Sobre as formas invisíveis em que o sistema reage quando alguém que não estava no script começa a ocupar espaço de verdade. Sobre o Brasil que celebra a ascensão na legenda do post e sufoca a permanência nos bastidores da instituição onde as câmeras não chegam. Pensa em tudo que eu te contei. Na origem de João, no peso que ele carregou sozinho, nos relatos de quem disse ter sido humilhado por ele, no silêncio de quem tinha a obrigação de responder e escolheu o protocolo. Em tudo isso junto, sem simplificar, sem descartar nada, sem o conforto fácil de escolher, só a parte que confirma o que você já pensava. Se você chegou até aqui, é porque esse tipo de conteúdo importa para você. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ver. Não para criar briga, para criar conversa, porque o Brasil não muda em silêncio, e cada pessoa que para pensar de verdade já é o começo de alguma coisa. E me responde nos comentários com honestidade, sem filtro. João foi demitido pela cor da pele, pela falta de competência ou pela arrogância? Ou as três coisas se misturaram de um jeito tão profundo que ninguém ainda teve coragem real de separar? Escreve o que você pensa de verdade. Eu quero ler.